Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente está vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tem um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade, e que pregue o amor, que pra mim religião é isso. Deus pra mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, eu não sou, a pessoa tá falando de dados de IBGE, né? Ai, porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria, então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E respeita caguei pra o vocês. princípio da- Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Não vou ele encher meu saco. Ai, Adoro. gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Os estragos fudidos da América já roubaram o petróleo da Venezuela, já perderam a guerra pro Irã, e não se engane, o próximo alvo não vai ser Cuba, mas vai ser o Vaticano. E aí, Cartola, aqui aquele que não sabe de nada opina sobre tudo, trazendo essa notícia que ontem eu achei ser a coisa mais ridícula do mundo, muito possivelmente uma fake news, mas essa fake news que está rodando aí de que Donald Trump, que o Pentágono está ameaçando o Papa de uma intervenção militar, isso tem aí uma raiz, tá? Assim como acontece aqui no Brasil, que se utilizam de meias verdades para contar grandes mentiras, existe uma meia verdade. Agora, será que ela está contando uma grande mentira ou será que não? Vamos começar a discutir nós dois aqui, você e eu, para a gente entender o que a gente acha a respeito. Acho fundamental eu começar explicando o porquê que isso surgiu. O Papa Leão, ele está sendo bastante vocal falando que é um absurdo o que está acontecendo, clamando por paz. Ele fez ali na missa papal, lá ele, uma conclamação, um pedido pela paz e dizendo para que acabem com as guerras. E isso, obviamente, feriu o egozinho do pessoal lá dos Estragos Fudidos, que não gostou dessa mensagem de paz. Peço a todos de boa vontade que busquem sempre a paz e não a violência. Rejeitar a guerra, especialmente uma injusta, que continua a se agravar. Onde já se viu o Papa pedir paz, pedir o fim de guerra, esse cara é comunista sem sombra de dúvidas. E como todo bom comunista, ele precisa sofrer ameaças do governo estadunidense e do Pentágono. Funcionários do Pentágono em janeiro, incluindo Rich Kolbe, trouxeram o cardeal Pierre para o Pentágono. Levaram o cardeal Christophe Pierre ao Pentágono. Lamentavelmente, não vi a história. De acordo com os 3 jornais, eles disseram que o exército americano tem grande poder e pode fazer o que quiser. E a igreja deveria se aliar a eles. Essa mensagem parece correta para você? Isso você assinaria? É isso mesmo. O embaixador do Vaticano, cardeal Pierre, ele foi convocado pelo Pentágono no começo do ano e já estava sendo pressionado desde o começo, desde janeiro, que a igreja deveria se posicionar em favor das ações e atitudes do governo estadunidense de Donald Trump. E que, se não o fizesse, eles sofreriam as consequências do grande poderio militar do qual os Estragos Fudidos gozam até hoje. E quem estava sendo questionado ali era o vice-presidente dos Estragos Fudidos, J.D. Vance, esse bonequinho mimado que fica ali agarrado às bolas, ao saco de laranja dos F-11 de Cheetos, Donald Trump. E ele disse assim, não, nem sei quem é esse cara. Daí eles falaram, não, ele é o embaixador do Vaticano. Como que você não conhece? Ele, não, sim, conheço. Não reconheci o nome. Mas eu preciso apurar. Acho que isso aí não é uma coisa que nós diríamos ou que nós faríamos. O Pentágono confirma que teve uma conversa, mas que ela não foi assim tão, vamos dizer, tão ríspida. Ela teria sido um tom mais amistoso. Agora eu deixo para você tirar a conclusão. Será que o governo dos Estragos Fudidos e de Donald Trump realmente ameaçaram o Vaticano e o Papa? Ou isso faz de conta? Porque um país que é capaz de invadir a Venezuela, sequestrar o presidente, roubar o petróleo, fazer uma guerra com o Irã, colocar Cuba numa situação de emergência, de tal calamidade, simplesmente porque assim ele quer e assim ele quer roubar os seus ativos,
faria isso com a Igreja Católica? Eu não sei. Israel afirma que os ataques ao Líbano vão continuar e a União Europeia condena a ação. Netanyahu diz que vai continuar atacando o Hezbollah onde quer que ele esteja. A gente sabe que isso é mentira. Netanyahu não quer a paz, muito pelo contrário, ele precisa da guerra para se manter no poder. E o sul do Líbano é um excelente argumento eleitoral para ele nas eleições de outubro. Vale lembrar que pesam sobre Netanyahu 6 acusações de corrupção e ele pode sair do poder direto para a cadeia. Além do mais, ele também tem contas a acertar com o exército e com a inteligência de Israel por conta do 7 de outubro. E você, acha que Israel vai continuar ignorando o acordo de cessar-fogo costurado pelo Paquistão por causa das intenções de Netanyahu? Me conta nos comentários. As pessoas nunca leem direito, acho que esse é o primeiro ponto. O projeto, como eu falei, é um projeto bastante simples, que trata sobre políticas educacionais. A maior prova disso é que o projeto foi construído com mais de 40 parlamentares. Parlamentares da rede, parlamentares do PT, parlamentares da esquerda, parlamentares da direita. Agora, de fato, existe o antissemitismo no Brasil. De fato, existe um ódio arraigado, que está localizado em uma parte da esquerda, que insiste e não entender que, de novo, a coerência exige da gente apontar um crime que é cometido por Netanyahu contra uma nação inteira, contra outro país, contra crianças, mas ao mesmo tempo, com a mesma firmeza moral, com a mesma coerência, dizer que um judeu brasileiro não pode ser perseguido, discriminado, sofrer preconceito porque ele é judeu. Então, me entristece muito ver as fake news, ser chamada de cadela, vadia, tudo que eu fui nos últimos dias, só mostra que, infelizmente, a proteção e a luta pelos direitos humanos, ela ainda é seletiva. Vendo, a culpa é de vocês que nunca leem direito. Quer dizer que Netanyahu comete todas as atrocidades na faixa de Gaza e agora no Líbano, apoiado por Israel, que pesquisa mostra que mais de 80% apoia as atrocidades de Netanyahu, mas o ódio arraigado está em parte da esquerda. Em solidariedade à nobre deputada, que foi chamada de cadela e de vadia, quero dizer que isso não faz parte do debate. O debate e as críticas à deputada é justamente porque, com tantos problemas no Brasil, a deputada está defendendo com unhas e dentes o antissemitismo, minha gente. Essa é a incoerência da deputada, e ela fala aí de coerência, ela fala de seletividade dos direitos humanos, mas as pautas dela, as prioridades de pauta é que são seletivas. A gente tem um PL da anistia sendo enterrado na Câmara, e a senhora não deu um pio, é sobre isso, a gente está cheio de problema, nós mulheres estamos sofrendo, a gente não tem um dia de paz, é sobre isso, as críticas. A nobre deputada também poderia, corajosamente, porque para isso precisa coragem, porque vai de encontro, vai contra os meios de comunicação, a nobre deputada poderia também propor uma lei em que não houvesse apologia à destruição dos povos, uma lei que protegesse o povo árabe de críticas, porque eles também são semitas, e hoje o antissemitismo é praticado por Israel, porque está nas mãos de um judeu sionista. O problema não é o judaísmo, o problema é o sionismo. Assim como é problema o trumpismo nos Estados Unidos, assim como é problema o bolsonarismo aqui no Brasil. É muito fácil defender o que os sionistas, donos da Globo, querem que a senhora defenda. É muito fácil você defender os sionistas, porque eles são donos de todos os meios de comunicação no mundo. Eles comandam toda aquela cadeia hollywoodiana de produção de filmes. Mas é muito difícil você proteger os africanos, os árabes. Em nenhum momento defendeu o Líbano. Olha o que o Líbano está passando, olha o que o povo libanês, nós temos uma comunidade libanesa aqui no Brasil. Em nenhum momento se cogitou proteger os libaneses. Quer dizer que nós não podemos falar que houve uma mortandade total em Gaza. Não pode falar. Não pode falar que Israel tem um plano de expansão territorial e para isso ele vai ter que expulsar todos os povos árabes das suas regiões. Então começou. É Gaza, é Líbano, Irã. O objetivo da grande Israel, engendrado pelos sionistas, é muito perigoso. E criar mordaças para que não possamos discutir o assunto, não possamos falar sobre o assunto, é mais perigoso ainda. Aqui no canal nós temos uma pessoa, um parceirão, que é judeu. E ele também é antisionista.
Imagens que estão chegando agora do sul do Líbano. Depois que Israel invadiu e devastou Gaza, depois que Israel atacou o Irã, agora Israel está invadindo o sul do Líbano. Mas eu tenho certeza que todos os defensores de Israel terão uma justificativa muito boa para que Netanyahu e sua trupe sigam bombardeando e matando civis sem serem punidos. Vivemos tempos estranhos, né, gente? Eu tenho visto tanta gente que se diz cristãos, né? Você vai lá na bio, tá lá cristão, servo do Senhor, isso e aquilo, comemorando a morte de centenas de pessoas nas explosões lá que Israel atacou o Líbano e matou mais de 300 pessoas só hoje. E aí a galera comemorando, tem que arrancar a cabeça da serpente, tem que destruir mesmo, tem que matar, o Donald Trump tem que bombardear o Irã e matar todo mundo. Ficou pensando, essas pessoas são as pessoas que se dizem cristãs, como eu falei para vocês, pessoas que seguem os passos de Cristo. Será mesmo que Cristo queria isso? Será mesmo que Cristo queria que uma nação destruísse a outra, que deixasse as cinzas, mulheres, crianças, idosos, vários inocentes morrendo? Vocês acham mesmo que Jesus queria isso? Então, eu fico pensando, primeiro eu fico com uma raiva, sabe? Uma raiva que entra dentro de mim, assim, e depois eu fico com pena dessas pessoas. Porque imagina, tão pobre de espírito, tem que ser uma pessoa para se sentir feliz vendo outra sendo morta. Imagina o quão triste essa pessoa por dentro, tem uma alma cebosa para comemorar a morte do seu semelhante. É desanimador entrar nessa rede social. São pessoas o tempo todo desejando o mal para outras. É surreal. Aí você vê, tipo, um crime hediondo que tá acontecendo. Se você ler os comentários, tem gente lá, o que a pessoa fez pra acontecer isso com ela? Bem feito. Tipo, sempre um humano desejando o mal de outro ser humano. E na maioria das vezes são pessoas cristãs. De Cristo vocês não têm nada. Nada, vocês passaram longe de Cristo e ainda não perceberam. E Cristo também tá longe de você, tá? Porque ele não gosta de gente assim. O mundo inteiro precisa isolar este maníaco genocida de apartheid. Estado serialmente assassino, patologicamente desincentivado. Vergonha a quem lá vai acadêmicos, celebrities, políticos e foram expostos. Por quem são? E o sionismo está na sua última fase? Apenas existe pelo peso de sua propaganda e essa propaganda já desmoronou totalmente. O mundo vê Israel como ele é e não pode durar muito assim. Não se espera mudança em uma sociedade tão avançada. É um fascismo irrestrito. E é por isso que agem com total impunidade, sem humanidade. Esta é uma sociedade tão perdida com a proteção de um império militar e ódio em seus corações. E estamos vendo, essencialmente, o Quarto Reich avançando hoje, e não há forças aliadas para nos salvar. O Knesset israelense aprovou uma lei permitindo a execução de prisioneiros palestinos, mas não israelenses. Este é o verdadeiro rosto de um apartheid israelense. Mas isso não é novidade. Vi isso de perto quando estive em Israel em 2016, menos fascismo total. Você não consegue lidar com essas pessoas. Não há necessidade de tentar nem de conversar com eles. Apenas uma maneira, eu os bombardearia com carpetes. Você faria. Bombardeio aéreo. É o único jeito. Poderia lidar com isso. Não percebi isso. Não percebi o quão viscerais e grotescamente genocidas eram os israelenses. Quão fascistas eles seriam com qualquer um. Judeus não devem casar com árabes. Por que você se sente tão forte sobre não casar com árabes? Porque os judeus são uma nação especial que Deus deu aos judeus. Não queremos os árabes aqui. Eles sabiam que estavam sendo filmados. Isso também me assusta. Não tentava me esconder, não fazia jornalismo de gacha. Eu subia com uma câmera e perguntava: o que você acha da situação? Acho que os israelenses devem assumir e expulsá-los. Fiquei horrorizado e alarmado com a retórica genocida que estava sendo expressa. Toda pessoa de todas as gerações, em todos os setores da sociedade, eles queriam limpeza étnica. Eles disseram que deveríamos bombá-los com nucleares. Uma menina ria: devemos matar todos os árabes. Precisamos matar os arábios. Mostra a impunidade da época, a arrogância de supor que vocês também pensam assim. Certo? Você é americano, concorda comigo? Vocês têm feito a mesma coisa? É assim que somos racistas orgulhosos. Somos orgulhosamente fascistas.
Me senti entrando em Berlim em 1932. Irã não recua e diz que vai continuar enriquecendo urânio. O chefe do programa nuclear iraniano afirmou que o país vai continuar enriquecendo urânio sem restrições. A declaração bate de frente com Donald Trump, que exigiu o fim total do programa nuclear iraniano no pós-conflito. Ou seja, um impasse total. Enquanto isso, os dois lados se preparam para negociar no Paquistão em meio a um cessar-fogo que não está sendo respeitado pelo lado israelense do conflito. Esse desafio direto pode implodir as negociações e o cessar-fogo? Me conta nos comentários. Hoje, o Brasil, no nosso hemisfério, é grande. O maior país da América do Sul, a oeste dos Estados Unidos da América. Fecharam um acordo de comércio com a China. Eles vão, a partir de agora, negociar em suas próprias moedas, ficar à beira do dólar. Eles estão criando uma economia secundária no mundo totalmente independente dos Estados Unidos. Em 5 anos, não teremos que falar sobre sanções, porque haverá muitos países transacionando em moedas além do dólar, que não teremos capacidade de sancioná-los. Eles não querem deixar de ser os donos das negociações do mundo. Eles querem continuar sendo os donos do mundo. Mas, com o golpe que eles deram aqui na Dilma, a Dilma retrucou, devolveu. E agora, eles estão enrascados com o fim do dólar nas negociações que a Dilma implantou. Ela estava gravando um vídeo e eles explodiram, mataram a mãe dela. Olha isso. Que ignorância. Não pode falar sobre isso. Soldados de Israel prendendo as criancinhas em flagrante. Olha o desespero das crianças. Não pode falar disso. Mas uma parte do povo judeu ainda não perdeu a sua essência. E estão protestando contra esse matador Netanyahu. Nossa solidariedade ao povo judeu. Não merece estar passando por isso também. E nem essa destruição de imagem que está ocorrendo no mundo. Os judeus estão sofrendo algo por conta dos sionistas. Não generalizemos, nunca, jamais. Aulinha básica. Beirute, 1982. Israel bombardeou o Líbano antes mesmo da existência do Hezbollah. Foi o resultado desse bombardeio que fez surgir o Hezbollah para proteger o Líbano da ocupação de Israel. Israel começou a confusão. O mesmo se deu na Palestina. O Hamas surgiu em 1987 com o intuito de proteger a faixa de Gaza da ocupação de Israel. Hezbollah e Hamas não são grupos terroristas, são a resistência desses países. Eles lutam por liberdade para expulsar os colonizadores imperialistas, ou seja, eles lutam contra Israel, que é predadora e invasora, e nações que apoiam Israel, que também são imperialistas e invasoras, como os Estados Unidos. É grupo de resistência, gente. É como se a gente aqui no Brasil criasse uma resistência contra nações invasoras. A gente ia ser chamado de terrorista por essas duas nações canalhas. Estados Unidos e Israel são duas nações canalhas. Aprendeu? Estragos Fudidos peidou, pediu arrego para o Irã e está já no Paquistão fazendo a negociação para tentar selar de vez a paz e parar de gastar um dinheiro que eles não têm mais, pelo menos não para ficar gastando da maneira que estavam. E aí, Cartola aqui, aquele que não sabe de nada, opina sobre tudo, trazendo novidades a respeito da negociação. Quem irá comandar as negociações em nome dos Estragos Fudidos e representando os F-Mos de Cheetos, Donald Trump, é J.D. Vance, o vice-presidente do país. E, pasmem, por mais que ele seja uma pessoa nefasta, terrível, ele é um dos conselheiros que disse ao Trump, não vamos entrar nessa guerra. Pois é, o vice, que é uma pessoa péssima, não queria essa guerra e não vê a hora de conseguir selar essa paz. Inclusive, essas informações foram descobertas e reveladas ao grande público pelo The New York Times. E eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho a respeito das informações. The most actively opposed was Vice President J.D. Vance. He laid out various reasons why this could be complicated, from depleted munitions to the position it would leave the U.S. in going forward, that it could lead to regional chaos, that it would break apart his coalition. Many of his voters would see it as a betrayal. Surpreendendo muitas pessoas, J.D. Vance foi a voz da razão que tentou impedir o começo dessa guerra contra o Irã.
Irã. A CIA, o Pentágono, o FBI, todo mundo falou que Benjamin Netanyahu tinha apresentado informações falsas, o que a ameaça que tinha sido construída a respeito do Irã era uma farsa, e J.D. Vance tentou impedir. Inclusive, por isso, é muito interessante saber que ele será o representante dos estragos fudidos durante as negociações que começaram hoje e se estenderão durante o fim de semana. Como você pode notar na fala dele, ele está com uma postura muito diferente do que ele se apresenta costumeiramente em público. Ele tem uma postura muito mais agressiva, uma postura muito mais combativa, mas neste caso ele aparenta estar de fato investido na busca pela paz e do acordo. Mas ele traz isso também de que o Donald Trump teria medidas muito claras ou objetivos muito claros nessa negociação, o que aí me deixa mais preocupado, porque hoje, em uma coletiva, o Donald Trump disse isso aqui. Exatamente isso que você está vendo. O Donald Trump, ele não liga para qual é a situação real do Estreito de Hormuz e se o resto do planeta está conseguindo adquirir barris de petróleo da região daquele golfo. Ele está preocupado em como que ele vai ganhar dinheiro em cima disso. A pergunta não era se ele iria cobrar pedágio. Ele foi perguntado se você está disposto a encerrar a guerra, sabendo que o Irã irá passar a cobrar um pedágio para utilizar o Estreito de Hormuz. E aí ele inverteu falando, não, a gente ganhou a guerra, a gente que vai cobrar pedágio. Ou seja, ele criou uma guerra, criou uma instabilidade global e agora quer lucrar em cima disso, taxando pessoas que não têm absolutamente nada com o conflito que ele e Benjamin Netanyahu inventaram. Galera, não sei se vai dar pra gente torcer a favor desse tratado de paz. Acredito que, possivelmente, a gente tem aí uma extensão do cessar-fogo, se der muita sorte, ou então vamos voltar pras trincheiras. Oposição taiwanesa se encontra com Xi Jinping e o motivo não é o que você pensa. Ambas nações se encontraram para retomar o diálogo, o que sem dúvida é um gesto político. Vale lembrar que a China considera Taiwan parte da China continental e Xi Jinping durante o encontro fez questão de reforçar isso, enquanto que a representante de Taiwan diplomaticamente rebateu, dizendo que o encontro era justamente para descomprimir, reduzir as tensões. Além dessas questões, que são meio que óbvias, esse encontro manda mensagens indiretas para Washington. 1. A China está mostrando controle da situação. 2. Taiwan pode sim querer reduzir a dependência americana. 3. Diferentemente dos Estados Unidos, que querem a divisão, Taiwan e China preferem a diplomacia. E você acha que essa foi mais uma bola dentro da diplomacia chinesa? Me conta nos comentários. O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Ele sabe. Se ele soubesse da minha descendência com o Lampião, ele tomava muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil. De qualquer forma, nós não queremos guerra. Nós queremos paz. Nós queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisa boa. Quem quiser guerra, vá para o outro lado do planeta, porque aqui nós somos a terra de paz e do amor. E o Lula segurou a inflação na unha. Numa crise mundial, o Lula manteve a inflação apenas 0,88%, enquanto nos Estados Unidos a inflação tá chegando a 3,3%. Isso é Lula! Digita aí, aonde você apoia Lula e compartilha o vídeo. Silas Malafaia está com medo. Não é especulação, não é análise política, não é a leitura tendenciosa de um adversário ideológico. É o que os próprios vídeos dele mostram.
É o que o comportamento dele nas últimas semanas revela. É o que a cronologia dos acontecimentos deixa impossível de ignorar. Enquanto Alexandre de Moraes condena financiadores do 8 de janeiro a 14 anos de prisão, enquanto as dívidas dos caminhoneiros que bloquearam estradas após a eleição de 2022 começam a ser executadas pela Justiça, e enquanto o cerco do STF se fecha sobre cada camada do ecossistema golpista brasileiro, o pastor mais barulhento do bolsonarismo aparece nas redes sociais quase chorando, pedindo avião novo aos fiéis e orando a Deus para que as pessoas ruins sejam removidas do seu caminho. Que pessoas ruins são essas, Malafaia? O nome começa com Moraes e termina com Alexandre. Para entender o tamanho real desse pânico, você precisa entender o que está acontecendo dentro do STF com uma precisão que o noticiário de superfície não oferece. Alexandre de Moraes não está apenas julgando os casos do 8 de janeiro. Está executando, está cobrando, está fechando todas as saídas uma por uma. A decisão que fez Malafaia gravar aquele vídeo desesperado foi a condenação a 14 anos de prisão do empresário Alcides Ran. O crime de Ran, destinar R$500 para o custeio de um transporte que levou manifestantes de Santa Catarina até Brasília, para participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. R$500. 14 anos de prisão. Junto com Ran, os empresários Vilamir Valmor Romanowski e René Afonso Marranqui receberam a mesma pena. Romanowski havia financiado 2 veículos de fretamento por R$10.000, coordenava manifestantes por mensagens no celular, geria listas de mantimentos e organizava as vagas para a viagem a Brasília como se estivesse gerenciando uma operação logística. Porque estava. Todos foram enquadrados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. O julgamento aconteceu em sessão virtual. A decisão foi publicada em março e Moraes determinou o trânsito em julgado, sem mais possibilidade de recurso, pouco tempo depois. Não tem mais para onde correr na justiça. Esse é o recado. Agora pare e pense no que passa pela cabeça de Silas Malafaia quando ele assiste a essas condenações no conforto da sua casa. Porque Malafaia não foi um espectador distante do 8 de janeiro e de tudo que levou aquele dia. Foi um dos personagens mais ativos, mais ruidosos e mais influentes da campanha de contestação eleitoral que se seguiu à derrota de Bolsonaro em outubro de 2022. Foi um dos rostos mais visíveis da narrativa de fraude nas urnas, uma narrativa que nunca teve uma única prova concreta, mas que foi repetida com tanto volume e tanta insistência que uma parcela significativa da população acreditou nela de verdade. Foi um dos amplificadores mais poderosos do discurso que alimentou os acampamentos em frente aos quartéis, que manteve a chama da contestação acesa durante meses e que, no final, levou aquela multidão a invadir e destruir o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto num domingo que o Brasil jamais vai esquecer. Se o cara que colocou R$500 num fretamento levou 14 anos, o que acontece com quem usou plataformas de milhões de seguidores para inflamar o movimento durante meses, semana após semana, vídeo após vídeo, sermão após sermão? Moraes já deu uma resposta parcial a essa pergunta, e a resposta veio na forma de medidas concretas que explicam muito do desespero atual do pastor. O passaporte de Malafaia foi apreendido. Sem passaporte, você não sai do Brasil. Você fica aqui, disponível para a justiça, sem a opção de simplesmente embarcar para um país sem tratado de extradição e mandar um beijo de lá. Além do passaporte, a justiça apreendeu um caderno que Malafaia guardava com tanto cuidado, com tanto ciúme, que quando soube da apreensão, ficou visivelmente desesperado. Um caderno com anotações bíblicas. Ele explicou. Só versículos, só reflexões espirituais, nada de relevante para qualquer investigação. Mas aí você para e pensa.
Qual pastor do mundo entra em pânico porque a justiça apreendeu um caderno de versículos bíblicos? Qual homem de fé fica desesperado com a perspectiva de que investigadores leiam suas orações e meditações espirituais? O desespero por um caderno de anotações religiosas não faz sentido nenhum, a menos que o caderno não contenha apenas anotações religiosas. E então veio o celular. Quando a justiça quis acessar o aparelho de Malafaia, o pastor implorou que não o fizessem. O argumento foi memorável na sua falta de criatividade. Disse que o celular poderia ter palavrões. Um pastor evangélico, líder espiritual de milhares de fiéis, homem que sobe ao púlpito toda semana para falar em nome de Deus e da moral cristã, pedindo à justiça que não veja seu celular porque tem palavrões. Parabéns pela coerência. A questão óbvia que ninguém precisou fazer em voz alta é: o que mais tem nesse celular além de palavrões que justificaria tanto esforço para mantê-lo longe dos investigadores? É nesse contexto: passaporte apreendido, caderno sumido, celular sob risco de devassa judicial, financiadores do golpe sendo condenados a 14 anos, que Malafaia publica um vídeo pedindo que os fiéis doem dinheiro para comprar um avião novo. O avião atual da Associação Vitória em Cristo, adquirido em 2009, está velho, está defasado, não atende mais às necessidades do ministério. Ele precisa de um mais novo. É uma ferramenta de trabalho, ele explica com toda a seriedade do mundo. Essencial para levar a palavra de Deus aos 4 cantos do Brasil. E então, ora publicamente para que Deus toque o coração de alguém e essa pessoa faça a doação necessária para que o avião seja adquirido. A ironia de um homem sem passaporte pedindo avião novo não passou despercebida para ninguém. Sem passaporte, Malafaia não pode voar para fora do Brasil em nenhuma companhia aérea comercial. Mas um avião particular, dependendo da sua configuração e da sua autonomia de voo, abre possibilidades que um bilhete de companhia aérea não abre da mesma forma. É pura especulação imaginar que o avião seria usado como rota de fuga. O próprio Malafaia rejeitou a ideia com indignação. Mas a cronologia é o que é: passaporte apreendido, cerco judicial se fechando, financiadores do golpe sendo condenados e o pastor pedindo avião novo aos fiéis. A coincidência é generosa demais para ser simplesmente ignorada. Quando as críticas chegaram, e chegaram de todos os lados, Malafaia reagiu com a arrogância que se tornou sua marca registrada. Disse que quem não precisa de avião, que fique quieto. Que ele precisa. Que o avião é uma ferramenta de trabalho como qualquer outra. E então, jogou de volta para a audiência com uma pergunta que ele claramente achou genial. Você, companheiro, não precisaria de um avião também? Quem não gostaria de ter um avião? Todo mundo gostaria, respondeu ele mesmo, satisfeito com a própria lógica. A resposta é sim, Malafaia. Todo mundo gostaria de ter um avião. A diferença, e é uma diferença que ele escolhe deliberadamente não enxergar, é que a esmagadora maioria das pessoas não tem uma plataforma religiosa construída sobre a fé e os dízimos de milhares de seguidores para pedir que outras pessoas, muitas delas com dificuldades financeiras reais, paguem por esse avião. Não tem um canal no YouTube com milhões de inscritos para fazer o pedido parecer razoável. Não tem um histórico de aparições em hotéis de luxo, piscinas privatívidas e viagens internacionais que contradiz diretamente a narrativa de que o avião é uma necessidade de trabalho e não um privilégio de vida. Malafaia foi fotografado em múltiplas ocasiões em contextos que não têm nada a ver com trabalho missionário. E essas fotos existem, circulam e falam por si mesmas. Mas voltemos ao que realmente importa nessa história, porque o avião e o celular e o caderno são sintomas. A causa é o que está acontecendo no STF, e o que isso significa para todos os que participaram, em qualquer nível, da tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro de 2023. O que Alexandre de Moraes está construindo com essas condenações
É uma jurisprudência que muda as regras do jogo no Brasil. Pela primeira vez na história recente do país, financiadores de atos antidemocráticos estão sendo responsabilizados criminalmente. Não apenas os que invadiram fisicamente os prédios, não apenas os que quebraram vidraças e destruíram obras de arte, mas os que pagaram para que outros fossem lá fazer isso. A lógica jurídica é sólida e foi sustentada pela Procuradoria-Geral da República. Quem financia um ato golpista é coautor desse ato. Quem paga o fretamento compartilha a responsabilidade pelos crimes cometidos naquele fretamento. Quem organizou, coordenou, inflamou e alimentou a narrativa que criou as condições para o 8 de janeiro está dentro do mesmo guarda-chuva de responsabilidade. Essa lógica não fica restrita a quem abriu o Pix ou assinou o cheque. Ela se expande para quem criou o ambiente ideológico, quem manteve a pressão pública, quem usou sua plataforma para convencer pessoas de que a democracia brasileira tinha sido roubada e que resistência era uma obrigação moral e cristã. Malafaia fez exatamente isso. Com vídeos, com sermões, com entrevistas, com a autoridade moral que um pastor de grande audiência carrega no Brasil, ele foi um dos engenheiros do clima que tornou o 8 de janeiro possível. Ele sabe disso. Sabe melhor do que qualquer analista de fora. Por isso o desespero com o caderno é real. Por isso o medo do celular é concreto. Por isso a oração contra as pessoas ruins tem nome e endereço. E por isso, quem sabe, o avião novo faz parte de um cálculo que vai além da necessidade ministerial que ele alega. O que é profundamente revelador nessa história toda é o contraste entre o Malafaia do púlpito e o Malafaia dos vídeos desesperados. No púlpito, é um leão. Fala alto, gesticula, condena, ameaça, aponta o dedo para o pecado alheio com a certeza inabalável de quem nunca errou e nunca vai errar. Nas redes sociais, nos vídeos gravados em momentos de pressão judicial, é um homem visivelmente assustado, tentando controlar a narrativa sobre si mesmo antes que alguém mais controle por ele. A diferença entre os dois Malafaias diz tudo sobre o que acontece quando o poder que sempre foi usado para atacar os outros começa a apontar de volta. E tem ainda a questão das dívidas dos caminhoneiros. Moraes começou a executar os débitos financeiros dos participantes dos bloqueios que se seguiram à eleição de 2022. Aqueles acampamentos e obstruções de estradas que custaram bilhões à economia brasileira e que foram financiados e encorajados por uma rede de empresários, políticos e líderes religiosos que achavam que o exército ia intervir a qualquer momento e resolver tudo. O exército não interveio. A democracia segurou. E agora a conta chegou, literalmente, na forma de execuções judiciais de dívidas que muitos achavam que nunca seriam cobradas. Cada condenação que sai do STF é um lembrete de que o Brasil de 2023 não foi o que eles esperavam. Cada prisão preventiva decretada, cada passaporte apreendido, cada caderno vasculhado pela justiça é a democracia dizendo em voz alta que tentativas de golpe têm consequências reais, duradouras e pessoais. Não é abstrato, não é político, é criminal. Malafaia vai continuar gravando vídeos, vai continuar pedindo avião, vai continuar orando contra as pessoas ruins, vai continuar subindo ao púlpito com a mesma arrogância de sempre, porque a arrogância é a armadura que ele construiu ao longo de décadas e que não cai facilmente. Mas por baixo dessa armadura, o que os últimos meses revelaram é um homem que olha para as condenações do STF e consegue se enxergar nelas. Que lê o nome de Alcides Ran, condenado a 14 anos por R$500, e faz as contas do que custou a ele mesmo manter aquela narrativa viva por tanto tempo. A conta ainda não chegou para Malafaia da forma que chegou para Han. Mas o passaporte está apreendido. O caderno sumiu. O celular está sob ameaça de devassa. E ele está orando a Deus para comprar um avião que, sem passaporte, só pode voar dentro do Brasil. Por enquanto,